Meus amigos, estamos diante de uma das melhores séries de todos os tempos. A gente está falando de Stranger Things. E eu não vou perder muito tempo não, porque eu acabei de ver a série. Hoje já tô gravando aqui pra vocês e eu vou te falar que essa série me deixou muito empolgado pra gravar esse vídeo de hoje. E aí eu não quero que o vídeo fique muito longo, então vamos logo lá chamar essa vinheta, porque depois da vinheta a gente já chega falando do que foi essa quarta temporada. Primeira parte da quarta temporada de Stranger Things. Então, solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para falar da quarta temporada de Stranger Things, que lançou anteontem, dia 27, na Netflix. E como a gente vai falar de uma temporada específica, vamos falar da quarta temporada, a primeira parte da quarta temporada de Stranger Things, o vídeo de hoje contém spoilers. Então se você não curte spoiler, vai lá, dá um pause, assiste essa quarta temporada, essa primeira parte, depois você vem aqui pra gente trocar bastante figurinha a respeito do que foi, muitas teorias do que vai acontecer aí pra segunda parte, que vem agora já dia 1º de julho. Eu tô muito hypado pro que essa série trouxe agora pra gente nessa primeira parte e o que pode trazer pra segunda parte. E seguindo com os protocolos, já vou pedir pra vocês deixarem o like aqui nesse vídeo pra engajar bastante, para que mais e mais pessoas venham conhecer aqui o Séries em Série. E se você é novo por aqui, chegou aqui por causa de Stranger Things, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana a gente tem trazido dicas tops de séries e filmes para você colocar na sua lista. E hoje a gente tá falando de um review aqui no canal, a gente também faz alguns reviews, lives, joguinhos. Vem com a gente que nosso canal é o canal que mais cresce e mais traz entretenimento para vocês aqui do YouTube. Mas vamos falar de Stranger Things, falar dessa quarta temporada, o que foi, como começou essa história. E você lembra que das temporadas anteriores, a Stranger Things sempre trouxe uma rivalidade ali dos meninos com o Demogorgon e sempre acabava essas temporadas com um embate entre essas duas partes. Inclusive, em muitos momentos, os amigos indo parar lá no mundo invertido, e em alguns momentos, como foi a Batalha do Starcourt, o Demogorgon vindo parar no nosso mundo real, ali em Hawkins, ou seja, onde tudo acontece dentro dessa cidadezinha lá dos Estados Unidos. Então, esse embate sempre acontece e a gente lembra que o último que aconteceu lá no final da terceira temporada acabou fazendo com que eles se separassem naturalmente. E a família do Will, a família dos Byers, acaba indo morar na Califórnia, aonde o Will vai com a própria Eleven, que a gente viu o que aconteceu com o Hopper ali no final da terceira temporada, e a Eleven acaba indo com a Joyce para morar na Califórnia. Enquanto isso, lá em Hawkins, a outra parte dos amigos, o Dustin, o Mike e o Lucas, continuam tentando ali se enturmar com turmas novas, seja do Hellfire, do grupo do Hellfire ali, dos Dangerous Dragons, como o Lucas agora também tentando entrar no time de basquete, ou seja, a vida continua normal. Só que tudo começa a mudar de novo em Hawkins, quando algumas mortes misteriosas e bem brutais começam a acontecer. E aí, falando um pouco dessa história, do esqueleto, como ela está sendo trazida aqui pra gente nessa quarta temporada, a gente pode dizer que a história ela divide em 4 núcleos, que a gente vai destrinchar um pouquinho mais a partir de agora esses 4 núcleos para explicar como é que foi o decorrer dessa história. E o primeiro núcleo traz os Byers lá na Califórnia, aonde eles vão também vivendo uma vida normal, vai mostrando toda a dificuldade, principalmente da Eleven, de se misturar novamente, de voltar a uma vida em sociedade, depois de tudo que ela viveu em relação ao laboratório, a morte do pai, tudo aquilo que ela vivenciou e acabou passando, mostra um pouco dela tentando entrar nessa vida normal após todos os traumas que ela sofreu. E aí, num desses momentos, ela separada do Mike, que é o namorado dela, o Mike acaba indo para Califórnia para encontrar com ela, para encontrar a sua namorada. Eles acabam passeando em alguns momentos ali, ela tentando se enturmar ainda com essa nova vida, e ela acaba se metendo em algumas confusões. E esse núcleo serve somente para mostrar essa dificuldade dela de entrar voltar a ter uma vida normal, principalmente distante da cidade onde ela morava, indo morar na Califórnia, uma cidade grande, sofrendo bullying dentro do colégio, ou seja, todas as dificuldades que ela sentiu ali
E aí, por conta dela se meter dentro dessas confusões, ela acaba indo parar, ela acaba sendo detida, mas quando ela é detida, ela vai parar simplesmente lá no laboratório onde ela obteve os poderes. Na verdade, ela elevou os poderes, fazendo com que ela trabalhasse melhor esses poderes. Então, acaba indo para lá. E esse núcleo serve muito para simplesmente somente colocar a Eleven nesse local. E esse local acaba sendo o quarto núcleo, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que vai ser o núcleo do laboratório. Agora a gente entra para falar do segundo núcleo, que é o núcleo lá dos amigos. E esse núcleo, ele acaba estando lá em Hawks, seguindo a vida deles normal, né? E tentando investigar um pouquinho mais em relação às mortes que estão acontecendo ali. Eles acabam chegando que alguém do mundo invertido, alguma entidade lá do mundo invertido, está sendo responsável por realizar essas mortes. E eles acabam chegando no nome do Vecna, que é o nome que eles dão ali para essa pessoa, para esse ser que está matando as pessoas ali. E quando eles chegam nesse nome, eles começam a perceber que uma das amigas, a Max, também está correndo perigo ali. E ela passa a ser também perseguida, sendo uma possível vítima desse monstro. E é nesse momento que eles vão fazer de tudo para tentar salvar a Max de morrer, de ter uma morte muito cruel em relação ao Vecna, que está ali assolando Hawks, e que ela é uma das próximas mortes que estão ali na fila. E quando eles começam a correr atrás das pistas, eles começam a identificar os motivos pelos quais o Vecna está matando aquelas pessoas em Hawks, o porquê de estar ali em Hawks, e eles chegam no nome de Victor, que é uma das pessoas, que é uma pessoa que foi a primeira pessoa que teve contato com o Vecna lá no passado e que foi preso por conta de ter matado toda a sua família. Ele foi acusado de ter matado toda a família. Quando, na verdade, a história não é bem desse jeito. E aí, entendendo que o Victor Klein não era aquela pessoa que acabou assassinando a família, não foi ele o responsável, eles descobrem que quem foi o responsável foi o Vecna e que eles vão, de uma forma, tentar conversar com ele lá na prisão, uma prisão psiquiátrica, para entender o que ele fez para fugir um pouco em relação a ludibriar o Vecna para que ele ficasse vivo e para que entendesse um pouquinho mais do que a família sofreu dele lá no passado. Eles descobrem que existe uma ligação em relação à música ser escutada pela pessoa que está sendo buscada pelo Vecna, para que isso distraia em relação a ela conseguir fugir do transe que ele acaba colocando a pessoa. E aí eles conseguem, com isso, adiar um pouco mais aquela morte que estava iminente em relação a Max, enquanto eles descobrem uma forma de tentar bater de frente com o Vecna. E para bater de frente com o Vecna, eles vão ter que buscar uma forma de encontrar com ele, sem ser o Vecna entrando na cabeça dessas pessoas, entrando na mente das pessoas para fazer com que elas morram. E aí essa forma deles conseguirem é ir atrás de um portal que coloquem eles frente a frente com o Vecna para que eles possam combatê-lo. E antes da gente seguir com essa história, vamos falar um pouquinho do terceiro núcleo, que é o núcleo do Hopper, que a gente acaba descobrindo aqui que ele não morreu. Na verdade, a gente já tinha algumas teorias em relação ao término da terceira temporada, que a gente meio que imaginava que ele estava vivo. Criamos essas teorias lá no passado. Então, esse terceiro núcleo é o Hopper preso lá na União Soviética, na antiga União Soviética, aonde ele vai fazer de tudo para tentar fugir. Ele consegue mandar uma mensagem para Joyce, que vai até a União Soviética para tentar salvá-lo. E esse núcleo é muito importante também em ligar essa história mais pra frente, já que lá na União Soviética eles encontram com o Demogorgon, que é ainda o monstro que está preso com os soviéticos depois de tudo aquilo que aconteceu lá na terceira temporada. Então eles sabem como que vai ser a forma deles se juntarem e juntarem toda essa história para a batalha final. Então o Demogorgon está de frente com eles ali, lá na União Soviética. E mais pra frente essa história vai acabar se juntando. E aí a gente chega no quarto núcleo, que é o núcleo do laboratório lá do Dr. Brenner, que é o papai, né? Que todas as crianças que eram enumeradas de 1 até o 17, 18, não lembro mais ou menos qual era o número,
mas todas essas crianças que eram numeradas tinham lá o Dr. Brenner como sendo o seu pai, que era aquela pessoa que fazia de tudo, fazia todos os estudos para que eles conseguissem, para que os filhos, né, de 1 ao 18, conseguissem melhorar a utilização dos seus poderes utilizados ali pela mente. E a Eleven, a 11, estava dentro desse grupo aí. Claro que com o passar do tempo, alguns dessas pessoas, dessas crianças acabaram se perdendo. E fica uma dúvida, porque o 1 não existe. O 2 é uma pessoa que briga muito ali com a 11 em relação a ser o mais antigo, o cara que está ali de frente, com maior poder. E a 11 começa a bater de frente com ele. Na verdade, tudo isso é um experimento, né, que o Dr. Brenner está fazendo com a 11 para que ela possa recuperar os seus poderes. E para que ele possa fazer isso, ele faz ela meio que voltar ao passado. Dentro de uma máquina onde ela fica submersa, ela acaba voltando ao passado para tentar entender o que aconteceu, se livrar dos traumas que o passado trouxe para ela, já que lá no passado ela tem a visão de que ela teria matado todas as 18 crianças, ela seria responsável pelo massacre dentro do laboratório, e ela precisa voltar lá no passado para se livrar desses traumas. E quando ela volta lá no passado e ela consegue recuperar os poderes, ela vê que um dos ajudantes do Dr. Brenner, que está ali de frente com ela, acaba recuperando também os poderes, e ele é muito poderoso. E ele é o responsável por matar todas as crianças. E quando ela descobre isso, já que ele também ajuda ela a recuperar os poderes, ela descobre que ele, na verdade, é o 001, o primeiro a participar de todos esses experimentos. E quando 11 percebe isso, ela acaba tendo uma briga com ele ali, um combate muito forte entre os dois. E aí, ela relembrando essas informações lá do passado, ela consegue recuperar todos os poderes dela de forma muito poderosa. E dentro dessa briga, ela acaba mandando o 1 para dentro de um portal. E o 1 acaba se transformando no Vecna, que é a pessoa, que é o ser que está responsável por todas as mortes. E a gente descobre que o 1, na verdade, é o Vecna. E quem criou o portal foi a 11. Por isso, todas as informações lá do Dr. Brenner, dos soviéticos, de todo mundo, querendo ir atrás da 11, por conta dela ter sido a responsável, por ser muito poderosa, de criar o mundo invertido. Só que essa história ainda não acabou. Ela ainda faz mais uma conexão que é muito importante. Porque quando o 1 está conversando com a 11 ali, com a Eleven, eles estão brigando, né, debatendo para entender um pouco mais em relação aos poderes, em relação à história em si, aos traumas do passado, já que ele é o responsável pelas mortes. E no momento que está tendo essa conversa, ele fala para 11 que ele, como que ele começou a ser essa pessoa maldosa. E ele conta que ele tinha uma família, dentro dessa família ele era um menino rejeitado que tinha poderes específicos, e por conta de tudo isso a mãe dele começou a perceber isso. E ele acaba matando a mãe, matando a irmã, e no momento que ele vai matar o pai, ele não consegue, porque ele era muito criança para conseguir fazer isso. E o pai é exatamente Victor Klein, que acaba sendo preso por conta do massacre. Ele teria sido responsável pela morte que o 1, lá no passado, tinha feito. Ou seja, conecta também a história do grupo 2 com a do grupo 4. E quando eles percebem isso, que o 1 é o Vecna e que ele teria sido enviado para o mundo invertido por conta da briga que ele teve com a Eleven, e que ele acaba indo para o mundo invertido e ela acaba fechando aquele portal, ou seja, ela cria essa ida para o portal. Ele no mundo invertido está criando forças para voltar, para brigar, para ter esse embate com ela. E é nesse momento que a gente entende que toda a história que está sendo contada, não só do primeiro episódio aqui até o 7º episódio, mas toda a história que foi contada lá desde o primeira temporada, primeiro episódio da primeira temporada, acaba se encaixando de forma perfeita dentro desse roteiro. Ficando faltando somente a luta que vai existir na segunda parte da 4ª temporada que está por vir. Ou seja, a gente imagina que os próximos episódios vão ser os amigos se reunindo para que eles tenham todas as forças, junto com a Eleven, inclusive, para combater o Vecna e aí identificar onde que essa briga vai acontecer. Se vai ser no mundo invertido ou no mundo real aqui. Então tudo isso são as especulações que ficam de teorias para a próxima temporada, para a próxima parte dessa temporada.
E aí, inclusive, o que vai ficar de história para que tenha a quinta e última temporada que está prometida. Uma história que fechou bem redondinha, um enredo muito bem conectado com todas as temporadas, que fechou nessa primeira parte aí, mas que a gente sabe que terão as continuações, mas que toda a história se encaixou até esse momento. E a história, ainda digo mais, com belíssimas produções, muita cena de ação, muita cena de terror. Essa temporada em si traz um amadurecimento muito grande, não somente dos personagens, mas também de toda essa história, e consegue trazer uma parte mais horripilante pra gente aqui. Em alguns momentos chega a dar aquele arrepio na pele de tão terror que ela é trazida aqui pra gente. Ou seja, amadurece de uma forma não somente que nós, espectadores, pudermos perceber, mas os próprios personagens em si conseguiram passar isso aqui pra gente. Mas agora eu quero ouvir você. O que você achou dessa primeira parte dessa quarta temporada? Achou que teve bastante ação, muita coisa de suspense, um mistério bem colocado ali? O que você achou do Vecna ser o 001? Será que é ele o grande responsável por tudo isso do mundo invertido que está acontecendo? Ou será que tem mais algum ser que comanda o Vecna, que comandava o Demogorgon? Como os meninos mesmo disseram lá, o Dustin falou, ele é somente um capitão para o seu soldado, mas tem alguém maior do que aquela entidade movimentando eles. E quem será eles? Coloca aqui nos comentários tudo que você tem de teoria para que a gente possa trocar bastante, até aguardar do dia 1º de julho que vai vir dessa segunda temporada. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, porque é muito importante para engajar, para que mais e mais pessoas venham aqui conhecer o Séries em Série, e se inscreve aqui no canal. Toda semana dicas tops de séries e filmes para você colocar aí na sua lista. Inclusive, uma dessas dicas pode ser esse vídeo aqui, ó. Vai lá assistir, eu tenho certeza que você vai curtir demais. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!